Para ouvir o Yuri, Também. Fabiano, oh glória, Deus Estava até falando o Eric, né? Tem o Eric. Mesmo que, igual eu falei, né? Mesmo para mim dar uma saudação, mas o importante é trazer a palavra de Deus, né? Até o sobrinho dele, né? O primo, né? Que ele gosta dele. O menino. O irmão Francisco. Isso é o Gabrielzinho. Ele gosta. Amém? Aí hoje, então vai ser meu último ensinamento, depois nós vamos começar aí com esse trabalho com os homens aí do ministério. E como eles ajudaram das mulheres, peço para as irmãs também virem em peso, lotar a igreja, para nós ouvirmos as pregações aí dos varão de Nazaré. Oh glória! Quem já ouviu falar aí? Doutrina do Espírito Santo. Eita, que isso, hein? Que mistério é esse? Doutrina do Espírito Santo, mais conhecido também como paraclitologia. Paraclitologia. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em João, Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 14, a partir do verso de número 15. Eu gosto de falar do Espírito Santo porque, independente, quando nós falamos dele, o ambiente se torna mais espiritual. É um assunto bíblico que sempre causou em mim essa impressão, ao ponto de falar do Espírito Santo e eu senti ele mais próximo de nós. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versos de número 15, 16 e 17. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeça aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, ou em outras traduções, auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. A tradução muda um pouco. Quem pode ler uma outra tradução? O 15, o 16 e o 17. Se me amardes e guardares os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh glória! Ele habita convosco e estará em vós. Tem um livro que eu até aconselho os irmãos, não sei se alguém já leu aqui, Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Henrique, Monique. Então, aconselho aí, deve ser baratinho, R$10 na internet, você encontra ele. O autor é o Benihim, do Bom Dia Espírito Santo. E ele fala sobre o Espírito Santo de uma forma tão íntima. Parece que o Espírito Santo é o Yuri que está aqui na minha frente. O jeito que ele trata o Espírito Santo, né? Ele fala que quando ele acorda, o primeiro que ele dá bom dia é o Espírito Santo. Então é bom dia, Espírito Santo. Quando ele vai dormir, o último que ele dá boa noite é o Espírito Santo. Por quê? Ele explica que sempre quando ele levanta, a primeira pessoa que está com ele é o Espírito Santo. E a última pessoa que está com ele quando ele vai dormir
é o Espírito Santo. E isso já nos leva até uma reflexão. E tem momentos que nós falamos, nós estamos sozinhos. Vou fazer algo. Estou sozinho. Não, você não está sozinho. Tem alguém que está com você. E eu gosto quando nós falamos do Espírito Santo. Tantas pregações que eu preguei sobre o Espírito Santo e ensinamentos até que eu dei lá no Jaime, eu sinto o Espírito Santo mais perto de nós, porque nós estamos chamando Ele. E hoje dificilmente nós ouvimos pregações sobre o Espírito Santo. E hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas, vocês também podem participar, porque é interessante. Primeiro, o que é paractologia? Paracletos, né? Um teólogo ele vai decifrar paracletos como chamado para o lado, né? Ou chamado para dentro. E o Espírito Santo, né? Ele tem essa funcionalidade ou essa função, né? Ele está em nós. Ele está dentro de nós. É como se nós falamos, ele é Espírito. Sim, ele é um Espírito. No Antigo Testamento conhecido como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, o Espírito que paraiva sobre as faces das águas. E nós vamos entrar nisso, mas o importante aqui você entender que dentro de você habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E por ele habitar em vós, né? Tem até um texto de João, se eu não me engano, ele fala: maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Porque o Espírito que está em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele está em nós. Primeiro, o Espírito Santo, para nós tirarmos esse místico, né? Ele é Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é um anjo. Ele não é um arcanjo. Ele não é um querubim. Ele é Deus. Isso é claramente para nós entendermos. Alguns definem que tem 3 tipos de manifestações de Deus: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esses 3 são 3 pessoas distintas, mas as 3 são uma só, e essa pessoa é Deus. E até mesmo na criação, o que nós vamos perceber lá, né? Na criação do mundo. Quem pode abrir para mim Gênesis 1? Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo de número 1, 2. 1 e 2. Quem achou pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos perceber aqui que na criação o Espírito Santo já estava e ele foi autor presente juntamente com Deus Pai aqui, né? Na criação do mundo. Então, o Espírito Santo ele não é um ser criado. O que é um ser criado? Alguém que nasceu, alguém que foi criado em algum momento. Um exemplo disso, Adão foi criado, não foi? Você foi criado, não foi? Os anjos foram criados ou não foram criados? O mundo, a terra, foi criado ou não foi criado? Jesus foi criado? Não. Porque Ele é antes da fundação do mundo. Então por isso que Ele é eterno. Existem 2 palavras aqui para nós decifrarmos e entendermos a diferença de eternos e eternizados. Que diferença? Que palavra? O que significa essas 2 palavras aí? O que é eterno? Eterno é quando você sempre existiu como Deus. E eternizado é quando você é eternizado.
Ou quando você é criado, Deus fala, quero que você seja eternizado agora. Você não vai morrer nunca aqui. Eterno você. O eterno é aquele que não tem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega. E eternizado, ele tem um começo, mas não tem fim, é um eternizado. Um exemplo é quando nós formos arrebatados juntamente com ele, todos nós seremos eternizados juntamente com ele. E interessante porque o Espírito Santo ele não é eternizado, ele é eterno. Então, o Espírito Santo ele é Deus e faz parte da Trindade. Se eu vou explicar a Trindade aqui, nós vamos levar aí meia hora para... Mas não. É bom nós sabermos que nosso dogma de fé é que nós servimos a um Deus trino. O que é um Deus trino? 3 em 1. São 3 deuses? Não, é um Deus só. Mas ele tem umas ramificações de 3 pessoas distintas, né? E nós falamos de Jesus, falamos de Deus Pai, mas agora é interessante nós falamos sobre essa pessoa, o Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra pessoa, por quê? Porque eu quero te mostrar que ele é mais real do que o seu marido que você deita toda noite. Ele é mais real do que o filho que você leva na escola. Ele é mais real do que a pessoa que você conversa no seu serviço. Ele é mais real do que a pessoa que você olha no espelho que é você mesmo. Ele é mais real que isso. E no Antigo Testamento o Espírito Santo ele tinha um tipo de manifestação. Que tipo de manifestação era essa? Ele vinha, capacitava e saía. Um exemplo disso é Sansão. Sansão recebeu o Espírito Santo, então ele teve uma força sobre-humana. Mas por quê? Por causa da capacitação do Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que o Espírito do Senhor descia nele, né? Toda vez que ele precisava ser capacitado, precisava ser ativo, alguma necessidade, né? A força era de Sansão ou a força era do Espírito Santo? O Espírito Santo. Até quando o Espírito Santo, né, se afastou dele, cadê a força do homem? Não tinha força. E um exemplo de outra pessoa que eu gosto de usar muito é Gideão. Porque eu gosto quando a Bíblia fala de Gideão, fala que Deus revestiu-se a Gideão. Era Gideão e Deus revestindo ele, capacitando ele. Não era que ele tinha capacidade, ele foi capacitado. Não é que ele tinha força, ele foi fortalecido. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Imagine, eu quero que você imagine comigo, se no Antigo Testamento esses homens fizeram o que fizeram por causa do Espírito Santo, imagine agora você que tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo naqueles homens vinha sobre. No Espírito Santo em você agora está dentro de você. E eu gosto como Jesus e Nicodemos, na conversa de Jesus e Nicodemos, e interessante que na Bíblia tem 2 tipos de espírito: o espírito com letra maiúscula e o espírito de letra minúscula. Você sabe falar o que significa, qual a diferença dos dois? Eu já falei isso aqui. Qual a diferença? Estou lendo a Bíblia lá, do nada tem um espírito de letra minúscula. Aí eu estou lendo aqui João 14, verso 16. Está falando que Deus vai dar o espírito de letra maiúscula da verdade. Que diferença é essa? Sempre que a Bíblia, pode falar, se estiver, pode dar sugestão, se errar não tem problema. Sabe, Fabiano? Fala aí, galera. Não tem problema não. Ele falou que o Espírito com S, com letra maiúscula, né, no caso significa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito com letra minúscula somos nós. Também espírito maligno, né? Quando fala de espírito maligno, sempre é minúsculo. Quando é Espírito Santo é o homem. O Espírito também com minúsculo é Espírito do homem, né? Isso. Aí vai entrar a tricotomia, né? Que você vai querer explicar aí. E Espírito maiúsculo direto.
Deus. É interessante, então, nós temos 3 tipos de espírito na Bíblia, né? Tem o espírito maligno, que é os demônios, o espírito que entra nas pessoas, o espírito do homem e o espírito de letra maiúscula, que é o espírito de Deus. Sempre que a Bíblia relacionar algo de letra maiúscula, sem ser no início da frase, é Deus. Deus de letra maiúscula é o nosso Deus. Deus de letra minúscula, qualquer outro Deus. O espírito de letra maiúscula, o espírito de Deus. Espírito de letra minúscula, qualquer outro espírito. Mas sempre que a Bíblia relatar algo que é pertinente a Deus, é letra maiúscula. Deu para entender? Uma interpretação aí para nós. Sempre quando lemos a Bíblia, você se lembrar, ó, aqui está falando do Espírito de Deus. Aqui está falando do Espírito do homem. Então nós se embanana todo, né? Sabe nem mais qual é o Espírito que está falando, mas não. O interessante aqui, igual o Henrique falou, nós somos seres tricotômicos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos o Espírito. O corpo é o casulo que sustenta o Espírito, nós estamos andando aqui por causa do corpo. É a matéria física. A alma é a sede dos sentimentos. Eu até gosto de usar a palavra de psico, que vem de alma, que é simbolizando as emoções, sentimentos, pensamentos, alma. E o Espírito sempre vai dizer ou relacionar a sede da razão, do entendimento. Então, aonde o Espírito de Deus age em nós? No corpo, na alma ou no Espírito? Não, no Espírito. Na nossa razão. Como assim na nossa razão? Ele vem para nos capacitar, dialogar conosco, conversar conosco, revelar para nós. Então ele sempre vai relacionar, e Paulo vai falar muito bem isso, que o Espírito de Deus vivifica o que em você? Seu Espírito. Ele vai trazer conhecimento para você, vai trazer graça para você. É interessante que, e até acho pertinente falar isso, por isso que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos controle sobre ele, e ele tem controle sobre nós. Um exemplo disso é, ele não vai fazer nada para falar, sair rodando aqui, batendo em todo mundo, vai falar, eu não vi, eu não senti. Não, então isso não é Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus te capacita, ele não vai tomar a sua consciência, diferente do Espírito maligno. O Espírito maligno, ele já toma a sua consciência e biblicamente já mostra muito isso. Onde você estava? Nem lembro. Porque você estava possuída. Mas o Espírito de Deus não. Ele nunca vai tomar a sua consciência. Ele vai fazer tudo conscientemente, né? Então no Antigo Testamento ele se manifestava desse jeito. Ele estava sobre e agora ele está em nós. E ele é uma fonte de poder. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer, poder para não fazer, poder para agir, poder para curar. Igual Pedro, eu gosto muito do que Pedro fala. Ele fala, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tem? Através do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, então seja curado. Vou contar uma certa feita, eu gosto de usar esses testemunhos porque vivifica a nossa fé. Eu estava na teologia, a Giane, o pastor conhece, pastor Enéas Brodowski, e ele falou algo na teologia, ele falou assim, quem não é batizado com o Espírito Santo? Aí teve um jovem que estava conosco tendo aula, ele falou, eu não sou batizado. E ele falou, vai lá na minha igreja terça-feira, que eu estou fazendo um culto e você vai ser batizado você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, que é o meu usado, né? E interessante que ele fazia esses cultos mensalmente. E o menino foi lá e foi batizado. E essa ousadia, né, que Deus deu para ele, mas também confiando no poder do Espírito Santo. Eu acho e admiro o Atos dos Apóstolos, porque se você vai perceber,
eles não ficavam, vai falando, dando glória, vai dando aleluia, vai ajudando o Espírito Santo a te batizar. Não. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Os homens eram cheios na hora. E isso é real, porque o Espírito Santo está próximo de nós. Ele está aqui entre nós. E o interessante também, só para não deixar recapitulado, todos vocês têm o Espírito Santo. Não é porque, eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo, e você que não é batizado, não tem o Espírito Santo, não. Então você não entendeu o que é o Espírito Santo. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já vem sobre você. Porque quem faz a obra da santificação? É você mesmo? Não, é o Espírito Santo. Quem faz a obra da regeneração? É você mesmo? Não, é o Espírito Santo. Então, no momento que você levanta a sua mão, o Espírito Santo já vem sobre você para fazer esse trabalho. Porque por nós mesmos nós não estaremos aqui, mas o Espírito Santo, ele faz toda a obra. Por isso que a palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque é ele que começa, é ele que termina. Não é nada de nós, é tudo dele. E existe também o batismo no Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Tem várias teses aí, voltado nisso. Eu falo do meu pensamento, falo baseado também no entendimento das Assembleias de Deus. Nós acreditamos que tem sim o revestimento de poder, revestimento de poder que aconteceu em Atos 2, revestimento de poder através dos dons espirituais. E um exemplo disso é quando Pedro está orando com a igreja em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre ele, eles são capacitados, cheios do Espírito Santo e fazem coisas extraordinárias, né, pelo poder do Espírito Santo. Eu creio sim nessa potencialização do Espírito Santo em nós. Tem coisas que antigamente eu não tenho capacidade para fazer isso, mas quem me capacitou? O Espírito Santo. E antigamente lógico que é um trabalhar, uma ação do Espírito Santo. Eu não gostava de pegar no livro, não gostava de fazer nada. E o Espírito Santo colocou em mim esse interesse, colocou em mim essa vontade, essa sede. E Jesus falando para Nicodemos, ele fala: aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. E aquele Espírito que ele está falando ali não é o Espírito de letra minúscula, é o Espírito de letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então é necessário vos nascer de novo da água e do Espírito. Que Espírito é? Espírito Santo. É necessário você ter um encontro com Ele. E hoje, quando nós temos um encontro, vamos dizer, de forma individual e particular com Ele, você sabe que quem já pegou aqui sabe, né, você se sente entristecido, você fala: não queria fazer, mas fiz, né? Eu não queria cometer, mas cometi. Você acha que vem de vocês esse arrependimento? Quem convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Sente o homem mais miserável, né? Mas é a ação do Espírito Santo. No momento que você não sentir mais o pecado, o Espírito Santo já está longe, né? Então por isso que é importante aí, nós falamos sobre isso. A palavra no hebraico para usar sobre o Espírito Santo é ruach, o Espírito, vento, sopro. Um exemplo, quando Deus faz o homem, né? O Espírito que Deus soprou na narina de Adão era o Espírito do homem. Então ele soprou e aquele boneco, o boneco que era de barro, se tornou um ser humano, né? E pneuma, que vem do grego, que é no Novo Testamento, que quer dizer também a mesma coisa, ação, força. E ambas as palavras quer redirecionar o Espírito Santo. No original, nós já falamos que ele é Deus. Atributos: o Espírito Santo, ele é onisciente. O que é onisciente?
Alguém sabe falar o que é onisciente? Sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você vai pensar, ele sabe o que você já pensou. Mas por que falamos então com o Espírito Santo? É um vínculo, uma intimidade, uma aproximação. Ele sabe o que você está pensando, mas ele quer que você conte para ele. Ele quer que você se aproxima dele. Ele quer que parte de você essa aproximação com ele. Ele é onisciente. Sabe de todas as coisas. Então, se você tem algum pecado, se você tem alguma falha, se você tem alguma coisa que está precisando, que precisa melhorar, que precisa ajustar, que precisa de um socorro, tem alguém do seu lado. Por que não dizer dentro de você, que é mais poderoso do que qualquer coisa nesse mundo, é o Espírito Santo. Então você pode chegar nele e falar: Espírito Santo, fale comigo, me ajuda, me socorre. E eu gosto dessa palavra porque ele é traduzido aí em muitas, e nós conhecemos, né? Se eu perguntar aqui para você, quem é o Espírito Santo? Aí nós vamos dizer: ele é consolador, ele é amigo, ele é protetor, ele é renovo. Porque são palavras que nós vinculamos ao Espírito Santo. São palavras que é o que ele faz. Ele é ajudador, ele é consolador, ele é protetor, ele é força, sim, mas ele não é só isso, ele é Deus. Então, não sei o que você está precisando, não sei o que você entrou, mas às vezes nós procuramos ajuda em tantos lugares e a ajuda mais importante está conosco, que é o Espírito Santo. Eu gosto que ele age em nós em 3 esferas. Que esferas são essas? Na nossa mente. Como assim, Wesley, na nossa mente? Eu até marquei aqui e gosto de falar porque não deixar escapar nada. Ele age em 3 ações: na nossa mente, no nosso sentimento e na nossa vontade. Na mente, o Espírito Santo opera como o objetivo de convencer intelectualmente através das Escrituras. Ele nos convence, como eu disse, né? Ele convence nós do pecado, do juízo. Ele que nos dá o conhecimento. Sabe aquele momento que você está, não sei se você, todos aqui, creio que já teve essa experiência, está lendo a palavra de Deus e do nada você, parece que as palavras saltam nos teus olhos, né? Nunca tinha enxergado isso, nunca tinha observado isso. Que incrível! Você sente Deus, você se arrepia, você chora. Você acha que quem está te falando isso? Será que foi a sua consciência? Não, foi o Espírito Santo. Eu gosto de uma frase que fala: a Bíblia é o único livro que você lê que o autor está do seu lado. Ele está do seu lado. Então, se ele quiser te mostrar algo que nunca mostrou para ninguém, ele vai te mostrar. Ele sabe a situação que você se encontra. Então, ele sabe o que você está precisando. A esfera do sentimento. O Espírito Santo opera nesta esfera, levando o pecador a desejar, possuir e sentir o que lhe é apresentado. Como assim? Igual eu falei, o sentimento de precisar de perdão, de precisar melhorar, aquele sentimento que fala: meu, miserável homem que sou, né? Quem está falando isso para você? O Espírito Santo. Então ele age na nossa mente, no nosso sentimento e também na nossa vontade. O que é vontade? Nessa esfera, o Espírito Santo promove a decisão do pecador, se ele estiver convencido da verdade divina em sua mente e em seu coração. Nós somos claros aí, nós estudamos isso. Nós temos uma guerra interna, né? Que guerra é essa? A carne contra o espírito, né? E são guerras diárias. Tem guerras que a carne vence o espírito, tem guerra que o espírito vence a carne. Mas como nós fazemos? Alimentando. Se você alimentar mais o espírito, automaticamente o espírito vai vencer a carne.
Mas se você alimentar a carne, automaticamente a carne vai vencer o espírito. Como nós alimentamos a carne? TikTok, fofoca, conversinha, tantas outras coisas, TV, coisas improváveis, imprudentes, inapropriadas. E como nós alimentamos o espírito? E aí, como nós alimentamos o espírito? Palavra de Deus, buscando a Deus, oração, consagração, jejum, doutrina. São recursos, né, que nos faz se aproximar mais de Deus, né? Então ele age nessas 3 esferas. Ele tem personalidade. Eu gosto de falar isso, que ele tem personalidade. Ele não é um bonequinho que você fala, faz isso, faz aquilo, não. Não é aquele que fala, fica aqui Espírito Santo, depois, não, faz aqui, move aqui, pula aqui, corre ali, não. Ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Algo que eu levei até comigo, e sei que hoje nós ouvimos muito isso nas igrejas. O pregador pregou, a igreja ficou normal, ouviu a palavra. Essa é a função do pregador, transmitir a palavra. Mas tem pregador que fica frustrado. O povo não chora, o povo não grita, o povo não dá glória. Mas essa não é a função do pregador. A função do pregador é transmitir a palavra de Deus. Se o Espírito Santo quiser, ele faz. Se ele quiser salvar, ele salva. Por isso que não é o homem que salva, é o Espírito Santo que salva. Se ele quiser te comover, ele te comove. Se ele quiser te curar, ele cura. Se ele quiser te transformar, ele transforma. Ele é essa ação através da pregação do pregador. Até então, tem pregadores que estão em pecado e nós questionamos como Deus usa ele. Mas não é por causa do pregador, é por causa de quem está ouvindo e pela ação do Espírito Santo. É a misericórdia de Deus. Ele tem atividades e sentimentos. O Espírito Santo, ele age, né? Ele está se movendo aqui. Ele está entre nós. Por isso que tem uns que sentem o Espírito Santo, outros não. Ele está disponível, né? Vamos dizer assim, ele está disponível. Aí tem quando você entra, sai, mas não sente o Espírito Santo. Ele está disponível. E essa disponibilidade, você fala, eu quero, me enche, eu quero, transborda em mim, né? Eu quero, toca em mim, eu quero, me enche, me revela. E você se tornar disponível para a ação do Espírito Santo. Tem o avivamento da Rua Azul, e eu gosto muito de mencionar isso, que é impactante, porque é um homem negro que se colocou em disponibilidade de ser usado pelo Espírito Santo. Era um homem que, no meio da escravidão, do preconceito que tinha nos Estados Unidos, ele não ligou para a cultura, não ligou para as condições sociais, mas colocou disponível o Espírito Santo. E fala que quando esse homem pregava, não era por ele, mas era o Espírito. Pessoas passavam na frente da igreja e entravam, querendo se arrepender dos seus pecados. Tem também uma pregação que tem até um livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado, do Jonathan Edwards, para falar que esse homem está pregando e pessoas se penduram nas colunas da igreja, no altar, e começa a gritar, pare de pregar, eu estou sentindo como se eu estivesse caindo no inferno. Mas quem faz essa ação na pessoa? O pregador não. É o Espírito Santo. Lógico que a disponibilidade do pregador em ser usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, eu gosto de falar isso, uma relação, e até na psicologia nós aprendemos isso, e na vida cotidiana também. Uma relação, ela é feita de mão dupla. O que é uma mão dupla? Via dupla. Vem daqui, mas também vem daí. Já viu um relacionamento que só parte de um lado? Não sustenta, não firma, não fixa. Então,
É como se o Espírito Santo estivesse no meio do caminho. Eu estou aqui já, estou disponível. Como que eu faço para relacionar com Ele? Se dispõe, né? Vá até Ele, né? E na Bíblia Sagrada fala que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, e não está com os ouvidos tampados, a qual não pode ouvir, né? Então Ele está com os ouvidos tampados, está com a mão estendida, só esperando, vem teu filho, vem se relacionar comigo, né? Nós também temos aqui o batismo no Espírito Santo e os frutos do Espírito, né? O que é o batismo no Espírito Santo? E aí? Alguém sabe aí descrever o que é o batismo no Espírito Santo? Pode falar. Só eu estou falando. E aí, Karine, o que é o batismo no Espírito Santo? Arrependimento dos pecados. Arrependimento de pecado. Eu aprendi que não é só falar, não é isso não tem nada a ver. Eu tinha aprendido. E vai além, vai uma transformação de vida, de atitudes, tudo mais. Henrique? Karine tá certo. Não, mas é porque nem você explicou no começo, né? Isso aí vai divergir pensamentos, mas geralmente eu acredito que o batismo no Espírito Santo é o selo. É você ser transformado, né? Sua conversão. Aí você é batizado. O que convence o homem do pecado? Da justiça do São Espírito. Isso é o batismo, né? Você recebeu o Espírito a partir disso. Aí, como você explicou, vai ter pensamento que vai defender que o batismo é falar em línguas, o revestimento de poder, né? Mas eu acredito que se você já está com o Espírito Santo, você já tem a capacidade de operar as coisas que ele permite você operar. Você nasceu de novo. Regenerado. É interessante nós falarmos isso porque tem algumas igrejas, né? Alguns ensinamentos, alguns estudiosos que vai falar que uma das comprovações do batismo é falar em línguas. Mas isso não é pautado na Bíblia, né? Eles usam como referência Atos 2, porque uma das evidências de Atos 2 foram as línguas repartidas como de fogo, né? Então eles usam esse texto. Mas o batismo do Espírito Santo é muito mais que isso, né? Então, uma transformação de vida. Uma pessoa que era viciada em fumar, hoje não fuma mais. Uma pessoa que era viciada em tal coisa, mas hoje era viciada em mentir, mas hoje não mente mais. Não sente mais prazer nas coisas da carne, mas nas coisas do Espírito. Essa pessoa nasceu ou não nasceu de novo? Então, uma definição do batismo com o Espírito Santo. Logicamente que nós vamos entrar aqui, que o batismo, dentro do batismo tem os dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Eu até falei aqui em uma das pregações, os dons espirituais são 9 descritos na Bíblia, mas tem outros que defendem que tem mais, tem outros que só falam que só tem esses 9, mas esses dons espirituais também, quem te dá o Espírito Santo? Dom de conhecimento da palavra, dom da ciência. Esse homem conhece a Bíblia Sagrada, Deus revela coisas para eles inacreditáveis. Mas quem é isso? O Espírito Santo, é um dom. Mas agora a questão do Espírito, o Espírito todo cristão convertido tem. Agora é uma coisa que é atribuída. Isso, vamos lá. Quando nós estamos vivendo na carne, qual é a consequência remetente ao comportamento da carne? Aos filhos da carne, que é o quê? Malícia, mentira, inveja, ira. Homicídio, bebedice. Então, é uma consequência do seu viver na carne. E o seu viver no Espírito? Quais são as consequências? O fruto do Espírito. Por isso que a Karine, ela até falou isso, e é interessante repetir, que todos nós cristãos que estamos alimentando o Espírito,
automaticamente vamos ter os filhos do Espírito, que é amor, os frutos que Paulo fala em Gálatas, né, que é os filhos da carne, os filhos do Espírito, o fruto da carne, o fruto do Espírito. Mas qual é? Amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, amor e outros, né? Domínio próprio. Esse aí é. Logicamente, será que nós temos todos aí? Difícil, mas nós temos que procurar se aproximar de Deus, do Espírito Santo, para consequentemente ter esses frutos do Espírito Santo. Mas você, como cristão, você tem que exalar esses frutos, né? Você tem que exalar. Meu, como essa mulher é calma, como ela é amorosa, como ela é paciente. E ela não era, mas hoje é. Ela não tinha, mas hoje tem. Que é isso, o Espírito Santo? É os frutos. E os dons espirituais, nós, lógico que vem da parte de Deus, de derramar sobre você. Tem pessoas que vai buscar um dom e Deus não vai conceder. Mas eu até gosto de falar isso, busque pelos dons. Porque se você buscar os dons, vai mostrar, e você não quiser mostrar nada, mas Deus já sabe, mas se aproxima de Deus, e Deus, por misericórdia, nos concede o dom. Eu lembro que quando eu li a Bíblia eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, não entendia nada. Logicamente que a teologia ajuda, a leitura da Bíblia ajuda, a interpretação da Bíblia ajuda, mas tem coisas que você fala, meu, isso não é sabedoria humana, né? Sabedoria divina. Isso é um dom. Um outro dom aí é o dom da fé. O que é o dom da fé? Fazer coisas miraculosas, impossíveis. Aquele cara lá que a gente estava comentando, né? Do caminhão de leite de pão. Ele falou, ali é dom da fé. Ele falou, nunca vou sustentar esse orfanato sem trabalhar e sem pedir nada para ninguém. E o orfanato foi sustentado 20 anos, só as coisas chegando. E o caminhão de pão e de leite quebrou na porta. Porque ele orou e falou, Senhor, eu quero que o Senhor sustente. Isso é fé. Agora vai nós orar para o caminhão parar de pão na nossa porta. É o dom, né? É o dom de fé. E é para todos? Não. Mas aí, como nós até falei na quarta passada, esses 3 tipos de fé. Fé natural, todos nós temos. Qual é a fé natural? Eu creio, eu sei que eu tenho esperança que eu vou casar. Fé natural. Né? Caíne vai casar, em nome de Jesus, eu sei. A Duda vai casar, eu creio. Fabiana. Fabiana, tá implorando. Fortalece minha fé. É fé natural. Já a fé dom. O que é a fé dom? É essa aí. Eles falavam assim, mas se o Wesley casou, também casa. Não fala? Não fala isso não. Caramba, eu contei experiência pra eles, né? Não vai gravar, vou falar. Tá aí, ó. Não, depois. É fé, né? É fé. Quando eu conheci a Pamela, eu falei assim: vou casar com você. A fé é natural. Eu crio isso. E pode até dizer que foi o dom da fé, será? Aconteceu, né? Aconteceu, você viu? Mas, e tem a fé salvífica, né? Que é a fé da salvação. Que o Espírito Santo coloca em nós, né? Todos nós aqui temos a fé salvífica, né? Nós cremos que vamos ser salvos e temos essa esperança da salvação. Mas tem outros dons, né? Dom de maravilha, dom de falar em línguas, como que a Karine falou aí. Esse dom de falar em línguas não é que você é batizado para falar em línguas. Você pode ser batizado e não falar em línguas, mas ter o dom da fé. Você pode ser batizado e não ter falar em línguas, mas pode ter interpretação de línguas. E o dom de línguas também, nós cremos, né, que essa linguagem que é do nosso espírito para com Deus. E Paulo até questiona isso em Coríntios, que ele fala que
nós não devemos falar em voz altiva para não atrapalhar o andamento do culto. Logicamente, tipo, como que Paulo está querendo dizer sobre isso? Que na igreja de Corinto era muita bagunça. Quando o pregador está pregando e há línguas estranhas falando solta aí. É rolando. E a pregação, que era o mais importante, ninguém ouvia. Então Paulo falou, se alguém for falar em línguas estranhas, você vê como você tem o controle. Fale, mas que alguém interprete. Quem já viu alguém interpretando línguas estranhas? É incrível, né? Se tiver essa experiência. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei admirado. Foi um pregador e um homem lá em cima. O pregador começou a falar em línguas, ninguém entendia nada, ele parou de pregar. Do nada se levantou um homem lá na galeria e começou a interpretar tudo o que ele falava. E nós cremos que é Deus querendo falar com a igreja de forma particular, em primeira pessoa, né? E é um dos dons mais bonitos. Tem um dom também que é um dom que nós precisamos muito, que é o dom de discernimento de espírito, né? Então, quem dera que todos nós tivéssemos esse dom. Que dom é esse? Nós sabemos, através desse dom, que se é de Deus ou se não é. Em um exemplo, aquela mulher lá, que Paulo está pregando e ela, aí vai o verdadeiro homem de Deus. Ela está falando mentira? Não está. Paulo podia, nossa, a mulher é profetisa. Nossa, Deus está nela, né? Meu Deus, está orando muito, irmã. Como você sabe disso? Aí Paulo não, Paulo ao contrário, tendo esse dom, ele olha e fala, sai dela, Satanás. Aí a mulher cai na hora. Eu já falo que ele ficou incomodado, né? Ele ficou incomodado, né? Incomodado, eu falei, o que essa mulher tá falando, moço? Deixa eu parar logo com ela aqui. A gente se incomoda, né, com aquilo. Também, uma vez, eu até falei isso aqui sobre o discernimento de espíritos, que não só assim, né, desse lado espiritual, mas também o discernimento de espíritos é julgar a intenção do coração. Isso é um dom. Porque, que nem eu vi um estudo sobre isso e o pastor estava explicando, né, que tem pessoa que ela tem esse dom. Ela pode chegar em você e falar, ó, por exemplo, se é o pastor da igreja, que meu pastor, ó, aquela pessoa ali, ó, ela não está com a intenção boa. A intenção do coração dela não é bom. E o dom de discernimento entra nisso, fala, ó, se afasta da pessoa, tá o irmão ali, é sepulcro, né, lobo, tá mentindo. E entra muito nisso, né, porque a igreja precisa disso, né. Tem irmão que você tá vendo ali, você acha que tudo bem, mas tá aí fazendo você de besta e você não sabe, né? Então, discernimento de espírito é necessário, né? É necessário na igreja de Cristo, é necessário. Teve um dia que nós estávamos evangelizando e do nada nós estávamos entregando profecia para um morador de rua. Esse morador de rua começou a falar em línguas estranhas. Aí todo mundo ficou admirado, os jovens, né? Meu Deus, o irmão é batizado no Espírito Santo. Olha ele falando em línguas estranhas. Aí veio um obreiro lá da minha antiga igreja e falou, sai dele em nome do Senhor Jesus. O homem se manifestou. Imagina no culto, né? Imagina no culto. Aí tá falando aí, você, glória a Deus, nem sabe o que é que tá acontecendo, né? Mas Você vê, né, que hoje, antigamente, naturalmente, nós vimos demônios se manifestando, né, dentro dos cultos. E hoje dificilmente nós vemos. Mas será que tem ou não tem? Tem. E nós temos que estar preparados, né? Que eu estou pregando aqui, o demônio se manifesta e vou parar de pregar? Não, o cara vai expulsar e eu vou continuar pregando aqui. Duda, vai lá expulsar, entendeu? Meu Deus. Pai. vamos tirar Joaquim Bobo aqui. Eu não vou não, hein? Isso é bravo, isso aqui é forte, corajoso. Não sabe se você saiu aí. E ó, eu falo pra você, aconteceu comigo isso. Eu tava lá na África, aí eu fui pra Moçambique. Aí do nada o apóstolo Baroni pregando. Sem brincadeira nenhuma, mais de 50 demônios se manifestou na mesma hora, no auditório. E ele falou, os missionários do Brasil vão expulsar. Dos Estados Unidos. Não,
falei, vamos lá. Sou do Chico, Não, vamos lá. Eu falei, vamos lá. Aí você vai tentar expulsar, não tem? Ou você ficar com medo? Tem que ir. Você tem que estar com Deus ou não tem que estar com Deus? Tem que estar conosco. Mas é o que está conosco. Saber que é em nome de Jesus, não é nosso não. No nome de Jesus. Ou vai fazer igual o homem que foi expulsar os demônios. Os 3 jovens, né? Os 3 jovens e o demônio falou: eu conheço, nome de Paulo, eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas vocês, quem são? Rasgou tudo. Deixa eu lá. Isso aí foi bom, porque ele falou, ainda deu uma surra neles, porque, tipo assim, Mas tu sai dando tudo de pau? eles acharam que era brincadeira isso aí, né? Falaram, não, o Paulo é poderoso, mas não. Aí eles foram expulsar o demônio e falaram, então vem cá, vamos lá. Quem é você, né? Quem é você? Aí o Mi bate neles, né? Bateu nele, deixou eles pelados ainda. Foi terrível, aqueles jovens nunca mais fizeram aquilo. E é em nome de Jesus. E também está preparado, está próximo dele. Né? É importante, o nome de Jesus tem poder. E nós temos que estar prontos, né, para qualquer evento desses. Né? Tem um episódio até aqui na igreja. Né? O pastor não estava, aconteceu e aí? Vocês têm que estar prontos. Tem também, nem todo demônio é só um demônio. Tem as regiões também, né? Tem as regiões. Até os discípulos, né, foram expulsar e não conseguiram. Eu ia falar isso agora. Quando os discípulos foram expulsados, eles conseguiram ficar esperando Jesus chegar. E aí Jesus repreendeu eles. Quando chegou aí, ele falou: quando vocês estão comigo, não conseguem viver. Aí Jesus fala, né, homens de pouca fé. Talvez de pouca fé. E depois fala, tem castas Só sai de jejum. e só é com jejum e oração. Mostrando que eles têm que estar na fiação, né, na brecha. Você fica imaginando o Gadareno, né? Imagina o Gadareno. Quem expulsaria Gadareno se não fosse Jesus? Aí eu fui pesquisar uma vez que era legião, né? É equivalente a 9.000 soldados. Uma pessoa tinha 9.000 demônios. Então imagina. Imagina, nem as correntes Ao seguravam o cara. ponto de jogar para todos os porcos a manada de porco. Imagina, uma manada de porco que estava dentro tudo de um homem, né? Agora você imagina uma pessoa hoje, né? Assim, carregada. Né? Carregada, né? Aí você, até um questionamento aí, será que demônios se manifestam em animais? Eu acho que foi um caso específico. São casos específicos? Caso isolado, né? Caso isolado na Bíblia? Que Jesus jogou, não nada, você falou? Isso. Ah, tá. Pode ser. Depois do pecado, foi tudo afetado, né? A natureza, tudo foi afetado, né? Tem... Toda degradação, né? Mas é interessante, e eu quero trazer o que para vocês aqui? Esse último ensinamento, eu falei que depois, nas próximas quartas, até falar que a Giane e a Karine chegou, que nós vamos colocar os jovens, os homens, para pregar em um personagem específico. Mas isso que eu quero mostrar para vocês, principalmente vocês homens que vão pregar, vocês também que estão aqui, o Espírito Santo está disponível. Ele é uma pessoa e ele é real. Você pode conversar com ele, pode dialogar com ele, pode pedir as coisas para ele. Ele tem frutos e ele tem dons. Dons são presentes. Então, ele está disponível, só esperando o seu passo, né? E acho que eu até admiro isso, que eu até falava, né, o Gilmar era meio descabeçado, né? Não conhece Gilmar, mas menino que tinha sede. Eu vou para cima, eu vou orar, eu vou ler a palavra. E quem capacitava? O Espírito Santo. E eu comecei assim, por isso que não questiono, né? Agora eu preciso. Uma sede, e essa sede, quem dá essa sede? O Espírito Santo. Amém? Vamos se colocar de pé? Alguma dúvida? Pode perguntar, hein? Karine, dúvida? Yuri? Fabiano? Pode perguntar para o Yuri que não sabe. Amém.